A paz do Senhor, queridos amigos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui mais uma vez no nosso AlphaCast com mais uma entrevista bem bacana. Não é uma entrevista, vai ser um bate-papo, né? Nós estamos aqui com a Rose Machado e a sua filha Kissila. E nós vamos estar conversando nesses dias sobre algumas mães da Bíblia, algumas mães fantásticas da Bíblia, assim, que nos inspiram. Todas as mães da Bíblia, de alguma forma, nos inspiram, né? Mas a gente pegou algumas, assim, em especial e nós vamos falar sobre elas. E nada melhor para falar sobre mãe do que mães, né? Então, por isso que está aqui conosco hoje a Rose e a Kiki. E nós vamos fazer esse bate-papo bem gostoso e a gente vai dar uma esmiuçada, né? Nessa mãe maravilhosa, que é a nossa Joquebede. A Joquebede. Aí, vamos fazer um resumo aí de quem foi a Joquebede, né? Quem não conhece a história de Joquebede, quem é ela, né? Esses nomes exóticos da Bíblia, né? Vamos falar um pouquinho, Rose, sobre quem foi a Joquebede, o que a Bíblia nos conta? Vamos lá, então. Paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui com vocês, para a gente ter esse bate-papo aqui junto com a nossa querida Kiki, minha filha amada. E é um prazer. E a gente vai falar um pouquinho sobre Joquebede, porque é uma mãe que me inspira bastante, né? Mas, antes disso, vamos ver a história de Joquebede, né? Tem muita gente que às vezes não conhece, né? A história dela está registrada em Êxodo, né, filha? Sim. Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui, Mari. Minha primeira vez no AlphaCast. E eu tenho certeza que vai ser muito boa a nossa conversa. Então, falando ali sobre o contexto, depois que José foi para o Egito, ele teve o seu tempo, né? O tempo do povo que estava lá passou, eles morreram, dando lugar a outras pessoas. E essa nova geração que estava vindo estava crescendo muito no Egito. E o faraó, o novo faraó, que não conhecia a história de José, os feitos dele lá no Egito, ele começou a se irritar muito com essa questão dos hebreus crescerem muito. Ele tinha medo de que os hebreus tomassem conta do Egito, né? Era um outro povo de outra cultura. E ele fez um decreto para que todas as parteiras, quando elas fossem ajudar no parto dos nenéns hebreus, eram para elas verem se os nenéns iam nascer homens ou mulheres. As mulheres podiam deixar e os meninos, elas tinham que jogar eles no rio Nilo, dar um jeito de acabar com eles. Mas as parteiras, elas não conseguiram, elas ficaram, acho, compadecidas, né, com a história do povo, e elas não jogaram os nenéns no rio nem nada, elas só ignoravam ali o fato. E o faraó percebeu isso e foi falar com elas e pediu assim: o que está acontecendo, né? Por que vocês não estão obedecendo a minha ordem? E daí elas disseram que elas não estavam fazendo isso foi porque elas não chegavam a tempo, que as hebreias, elas davam a luz muito rápido, que elas não conseguiam chegar a tempo de ajudar no parto. E só que depois de um tempo ele se irritou com essa história e deu o decreto de que deveriam ser mortos. Daí começou, depois que nasciam, eles iam nas casas, né, olhar se tinham nenéns meninos para matar. E nesse contexto que vem a história de Joquebede, né, de Moisés, que Moisés nasceu, era um homem, e Joquebede, vendo aquela situação, temeu muito e decidiu esconder Moisés, né? Acho que era do desejo de toda mãe esconder o seu filho para que ele não fosse morto. E Joquebede consegue esconder Moisés por 3 meses, só que ela vê que ela não pode esconder mais ele, porque ele estava crescendo, chorando. Então, criança, né? A gente sabe como é que é complicado, criança da cidade, engatinha. Eu fico imaginando depois como que ela conseguiu esconder por 3 meses, né? Um bebê que chora, que tem cólica, que... Será que até nisso o Senhor cuidou de dizer assim, não chora, não tenha cólicas, não... Pois é. Não sabemos, né, os planos de Deus, mas enfim.
Daí, depois disso, ela viu que não ia conseguir esconder mais, né? Ele estava crescendo, ia continuar crescendo e não ia dar para esconder mais uma criança daquele tamanho. Então, ela teve uma ideia, né? Esteve lá aos pés do Senhor e Deus deu uma direção para ela, que foi quando ela teve a ideia do cestinho, né? Que ela fez o cestinho, betumou o cestinho, colocou Moisés dentro, nas margens do Nilo, para que na hora que a princesa fosse tomar banho, ela colocasse o cestinho e ele fosse levado pela correnteza até ela e ela achasse o neném. Daí foi que iniciou toda a história de Moisés. E uma história linda, né? Porque a gente consegue perceber a atitude de Joquebede, que ela é uma mãe que ela foi muito determinada, né? Ela teve uma ousadia muito grande. Ela lutou pelo seu filho, né? Criou uma estratégia. Criou uma estratégia, não deixou que o inimigo, né, destruísse, porque a Joquebede, ela tinha uma visão, né? A gente percebe que claramente que ela percebeu ao nascer Moisés o quão precioso ele era, né? Tem até um versículo que diz que ele era muito lindo, né? A beleza de Moisés, mas eu acredito que essa beleza já era algo assim sobrenatural. Ela já conseguia ver alguma coisa que Deus tinha na vida de Moisés, né? É igual a gente olha os nossos filhos e a gente consegue ver, não, Deus tem um plano na vida da minha filha, do meu filho, então eu devo lutar por isso, né? E Moisés, ela não só salvou a vida de Moisés, mas ela só salvou uma nação inteira, né? A nação toda. Moisés foi o libertador de Israel. Então, ela foi muito ousada, ela teve muita sabedoria, direção divina para ela bolar esse plano tão fantástico, né? Cheia de criatividade, cheia de inteligência, cheia de força. Então, a gente vê nela assim uma verdadeira mãe, uma verdadeira guerreira que foi lá e armou toda uma estratégia para que Moisés, né, chegasse na direção que ela queria, que era a filha de Faraó. A gente estava conversando, né, ontem sobre ela ter, de repente, até feito uma pesquisa, né, para ver... Exatamente, fez uma pesquisa de campo ali. Que a princesa ia estar tomando banho, né? Uhum. Porque a gente acredita assim que Deus dá a direção para você, mas você não pode ficar ali parado. Então, acho que o plano veio e ela foi pesquisar, né? Olha, eu posso pôr ele tal hora, tal dia, porque a princesa vai estar por ali, né? Uhum. Então, e o que a gente comentou, o Nilo é um rio onde tinha, né? Infestado de jacarés, né? Meu Deus, ali era... Se Deus não tivesse misericórdia, né, não protegesse Moisés ali, então não seria o cesto, né, que ela fez com todo preparo, com todo cuidado para não entrar água, nada. Mas ela fez tudo o que ela podia, né, para proteger Moisés. Mas ao jogar no Nilo já não seria mais ela que iria proteger, né? A proteção teria que ser divina mesmo. Mas mandou a Miriam junto. Né? Mandou a Miriam junto. E Miriam foi lá cuidar, observando, né? Até o ponto que chega mesmo ali perto da filha de Faraó, da princesa. E a princesa, quando encontra, o que chama muita atenção, a aparência de Moisés, né? A gente imagina que ele era um bebê extraordinário, um bebê capa de revista. Para a Bíblia dizer, né? Um bebê que era muito lindo, né? Muito lindo. É um bebê capa de revista, assim. Eu acho que ela bateu o olho e realmente, assim, ela se apaixonou, né? Isso a gente já entende que foi um trabalhar de Deus, né? Na vida de Moisés ali, os planos de Deus já estavam se cumprindo. E ela, então, pega Moisés, né? E Miriam já se aproxima ali também, né? Com aquela... Imagina o jeitinho de uma menina chegando e se apresentando e quer que eu vou buscar uma... Eu imagino a Miriam uma adolescente, entrando na adolescência, exatamente. Uns 11, 12 anos, por aí. Eu imagino ela mais ou menos com essa idade. Com essa idade, né? Imagina, chegando ali, se apresentando e a rainha, a princesa, a filha de Faraó, com certeza ela sabia de onde que estava vindo Moisés, né? Então, poderia ter dado errado o plano? Poderia. Né? Se ela tivesse, é um piá, né? Podia chamar o pai dela, né? Mas
a Bíblia conta que ela se apaixonou pelo Moisés. Então, o que a gente vê é o cuidado do Senhor, que aí Miriam vai, chama Joquebede e para amamentar, né? Que ela precisava de alguém para amamentar aquele bebê. E receber para isso, né? E recebeu. Ela teve a sorte e a felicidade, né, do filho não ser morto. Ele ser bem criado, porque foi criado no palácio com todas as regalias, com toda que o dinheiro, né, que a fortuna pode proporcionar. E ela amamentou o filho e recebeu para amamentar. E recebeu para isso. Né? E recebeu para isso. Ganhou um salário para cuidar do filho, né? Que naquela época eles trabalhava, né? A nação de Israel era escrava do Egito, né? Então eles trabalhavam forçado e sem ganhar nada, vamos dizer assim, não sei como que eles recebiam, né? Troca de alimentos, mas o que a gente sabe é que Joquebede veio, né, amamentar o seu filho e ainda ganhava o seu sustento, né? Então a gente vê assim uma providência divina totalmente com a vida de Joquebede, porque eu acho que quando uma mãe se dispõe, né, a não desistir do seu filho, seja em qualquer situação, né, qualquer situação, e mesmo passando por tantos problemas, porque às vezes a gente vê mães, né, que ensina, que luta, que cuida, e os filhos às vezes tomam outros caminhos. E quando ela não desiste do filho, né, ela continua em oração, ela continua buscando, ela continua ali, né, buscando a ajuda do Senhor, um dia vem a recompensa, né? Então, a Joquebede, ela me chama a atenção porque ela é uma mãe de força, né? Ela é uma mãe de oração, ela tem assim uma garra, né, que a gente vê, talvez a gente não consegue se imaginar no cenário dela, né? Tipo, meu Deus, se fosse eu com meu bebê em casa e, de repente, você olhar para frente, na frente da sua casa, ter guardas passando por ali, procurando um bebê, né, que a ordem era para matar. Né? O desespero que não é isso aí, né? Qualquer coisa que ameaça o seu filho, quando você é uma mãe de verdade, isso para você é desesperador. Né? O mundo é desesperador para nós hoje. A gente vê o mundo, vê o contexto do mundo, vê os nossos filhos, e aí você começa, né, orar e buscar para Deus ter misericórdia, porque os nossos filhos estão nesse contexto, né, do mundo, e a gente não pode simplesmente colocar eles dentro de uma caixinha e guardar, né? Que é a nossa vontade de pôr num potinho, né? Eu falo para a Bibi assim, volta pro meu útero. A vontade é de pôr num potinho e guardar. E proteger. Mas a gente sabe que isso é impossível, né? Por isso que a Bíblia manda a gente ensinar o menino, né, no caminho. Porque, de certa forma, o mundo é o Nilo, né? É o Nilo. O mundo é o Nilo. Tá cheio de perigo. Cheio de crocodilo querendo devorar, né? Oferecendo coisas, né, variadas, né? Ao olhar deles, de repente, sedutoras. E aí a gente vai ficar segurando, prendendo, né? Não só de casa para igreja, e vai chegar um momento em que eles teriam que se expor, e aí? Exatamente. Então, nós precisamos fazer igual a Joquebede, soltar, confiar que o Senhor vai cuidar, mas nós também temos que tomar aquela precaução que nem ela fez. Mandou, né? Miriam, preparou, né? Preparou. Se ela tivesse colocado numa bacia qualquer. Deus vai cuidar, então eu vou colocar aqui de qualquer maneira. Uma jangadinha aberta. Não, ela fez o que ela podia fazer. Então, ela tinha certeza, ela tinha fé que Deus estava ali com eles, que Deus ia, né, proteger, mas ela fez de tudo para que nada entrasse naquele cesto, né? Nada, nem uma gota de água, nem um bicho, nada. Então, assim, ela preparou, né? Ela preparou para que Moisés estivesse seguro. Então, assim, isso a gente traz para a gente tem que preparar os nossos filhos. Tanto na questão espiritual, né? Que eu pelo menos me vejo assim, a vontade que eu tenho é de estar à frente, né? Tipo, para proteger como se fosse um escudo,
né? Eles atrás e a gente na frente. Então, essa cobertura espiritual que a gente tem que ter. E às vezes a gente peca muito, né? Falha muito porque deveríamos buscar mais, orar mais e interceder mais pelos nossos filhos. E às vezes a correria, tantos afazeres nos impede de ser essa Joquebede da vida, né? Então, assim, às vezes eu me pego pensando, nossa, eu deveria orar mais pelos meus filhos. Eu deveria interceder mais, eu deveria buscar mais. Eu me cobro, né? Porque a gente vê que não é fácil, né? E o inimigo, ele quando ele sabe que tem um propósito especial na vida de um filho, né? Na vida de um adolescente, ele trabalha incansavelmente para que isso não aconteça, né? Então, o que vai manter eles em pé? São as nossas orações. São as armas que nós temos. As né? armas que nós temos, né? É ensinar, é buscar, é interceder junto e mostrar para eles também, né? O caminho e tá ali. Não podemos, né? Tipo, descansar. Desculpa. Não podemos descansar de jeito nenhum, porque o inimigo não descansa, né? Você acha, Rose, que de repente, agora até o que pode falar com relação a isso? Porque você também trabalha fora. Sim. Né? Você tem, embora você tenha um horário um pouquinho mais flexível agora, mas é agora, né? Você trabalhou sempre fora com um horário, cumprir. Que isso... Como que você via isso? Tipo, você acha que o fato da tua mãe não estar com você durante um período integral, isso te causou algum tipo de insegurança para você sair, ou para você foi tranquilo, o período que ela estava supria? Não, que nem você disse, ela tinha um trabalho que ela tinha que ficar um momento fora de casa. Quando eu era menorzinha, eu não ficava em casa, né? Eu ficava na casa de às vezes outras pessoas, né? Já fiquei na casa de vários irmãos, assim, da igreja que cuidaram de mim por um período. E depois, quando eu tinha idade para ficar em casa, às vezes à tarde, eu acho que você já tinha seus horários flexíveis, né? Você já ficava comigo. Então, eu era muito pequenininha e eu não ficava sozinha por causa de cidade. Eu sempre ficava com outras pessoas de bem. E quando eu fui crescendo, que eu podia ficar sozinha, se ela tivesse continuado, talvez eu sentiria falta, assim, de ter a minha mãe, porque eu sempre, mesmo com ela em casa, às vezes ela já estava trabalhando com o atual trabalho dela, ela chegava cansada um pouquinho. Daí eu queria, às vezes, brincar, e ela falava, filha, eu tô meio cansada e tudo mais. Acontece sempre, né? Mas ela tava ali comigo, né? Se eu realmente estivesse sozinha, ela continuasse com os outros trabalhos, eu acho que eu sentiria muita falta. Mas Deus proveu, né, mãe? Quando eu pude, não fiquei mais na casa de ninguém, Deus proveu um trabalho para minha mãe que eu poderia ficar à tarde com ela. Eu estudava de manhã e à tarde ela ficaria comigo, né? Eu lembro que teve uma época em que eu sentia sei lá, parece que tudo estava bem, mas eu sentia algo dentro de mim, assim, que não era legal, assim, sabe? Eu sentia que eu tinha que ficar perto da Kíssila. Teve essa época, assim, sabe? E eu comecei a ficar muito... meu Deus, por que eu estou sentindo isso? Eu estou trabalhando num lugar legal, entre amigos, mas por que eu sinto isso? Eu não conseguia entender que eu tinha... por que eu estava sentindo aquela necessidade? E eu me lembro muito bem que foi na época em que o pastor Silvio chamou para que eu fosse trabalhar na Betânia. E eu pensei, na Betânia, né? Betânia eu posso levar aqui, se eu posso ficar com ela, né? Lá no Bressan. E eu posso estar perto dela. E eu aceitei assim, sabe? Como se eu tivesse um peso de dentro de mim. Então, assim, eu via que era um período que eu tinha que estar ali com ela, né? Por várias vezes a gente precisava sair e tal, mas assim, eu conseguia passar um período maior com ela. E foi assim, foi bom para mim, foi um alívio, porque de lá para cá eu nunca mais deixei, a gente nunca mais se afastou esse período longo, né? Eu sempre no meu trabalho, cuidando, né? E eu achava que eu precisava, era uma necessidade que eu tinha. Então, assim, talvez Deus já dando algum livramento, Deus já trabalhando, né? Então,
foi essa época que eu comecei, assim, aqui você estava com uns 5, 6, acho que mais, uns 7 anos. Foi a época que eu fui para trabalhar na assistência social da igreja e lá ficamos junto, né? Eu ia para lá e ela ia junto. Então, de lá para cá a gente não se afastou mais. Então, isso é muito importante, porque, assim, principalmente menina, né? Parece que elas precisam da mãe. Eu vejo, assim, que hoje a mulher, a mãe, né? Ela fica num impasse muito grande porque ela precisa trabalhar para ajudar no orçamento da casa. Mas e os filhos? Quem que conversa com os filhos? Porque o Nilo nem sempre está lá fora. O Nilo pode estar dentro de aqui, casa. Ó, né? Aqui está o maior Nilo que tem, está aqui, ó. E a mãe não está em casa, ela não está observando. E aí, é claro, gente, trabalhou o dia inteiro. Chega em casa, tem a casa para cuidar. Ela está cansada. Dependendo da idade, o filho não vai entender esse cansaço. Ele quer brincar. Exato. E aí ele começa a não entender, e ali está moldando, né, a deficiência na criança, que vai formar uma insegurança lá na frente, né? Não sei por que meu filho é tão tímido, tão inseguro, tão... Tá, daí a gente volta lá, começa a entender. Sempre trabalhei fora, cuidei da casa, não era fácil, então daí não tira o tempo para brincar com o filho, daí quando vai fazer a tarefa junto com a criança, não tem muita paciência, né? Porque a criança não está entendendo a matéria, não tem muita paciência de ensinar, a mãe está cansada, a mãe, né? Ainda tem tudo os afazeres de casa, né? Então, é um contexto muito grande, né? Então, assim, eu sou muito partidária, assim, da mulher, que se ela puder abrir mão de trabalhar fora para ficar com os filhos em casa... Gente, não tem nada a ver com feminismo, com machismo, não tem, sabe? Nós fomos feitas para dar amor. Exatamente. Nós fomos feitas para fazer um lar amoroso. Né? E a partir do momento que você vê aquilo como um privilégio, não é um... É um privilégio. É um privilégio de você poder estar em casa. É um privilégio. E até eu tenho uma amiga que eu achei assim, muito, muito interessante, que ela primeiro criou os filhos dela, depois ela voltou a estudar, depois ela se formou, mas com toda a base dos filhos já criados, assim, acho muito interessante, porque às vezes, mas eu não estudei, eu quero estudar, eu quero me formar, e às vezes a criança está ali pequenininha e precisa, não é o tempo, entendeu? Às vezes você teve um tempo, você não aproveitou, aí quando você, né, tá mãe, tá com bebê, aí você quer tomar essa... Né? Não, eu preciso, né, trabalhar, eu preciso cuidar de mim, eu preciso estudar, mas agora talvez não seja o momento agora é de cuidar, né, da casa, do filho. Então, assim, é um privilégio para quem pode, para quem... Para quem pode, né? A gente entende que é muito difícil. 90% das mães aí estão trabalhando. E o que você diria, Rose, tipo, para as mães que não podem abrir mão do trabalho? O que você diria para elas, assim? O que você, pela tua experiência, assim, o que você diria? Olha, se você não pode abrir mão do trabalho, eu te diria que você deveria fazer com relação aos filhos. Então, alguma estratégia, assim? Eu tive 2 experiências, né? A experiência com o Lucas, meu filho, que eu não pude cuidar. Com 2 meses eu já estava trabalhando, né? Mas Deus preparou tudo para mim. Por isso que eu gosto da história de Joquebed, porque Deus abriu as portas, assim, né? Então, no momento em que eu tive o Lucas, eu não podia cuidar dele, eu tinha que trabalhar, entendeu? Então, assim, Deus preparou tudo, o lar para ele ficar, uma história longa, né? Linda e longa. E com a Kíssila, então, assim, quando abriu a porta ali, que eu podia ficar com ela, eu senti essa cobrança, assim, dentro de mim. Porque quando tudo tem que estar bem, não está, alguma coisa, né, Deus está falando com você. Então, essas 2 experiências, o que eu diria para quem pode, aproveita e fica em casa. E para quem não pode, você vai ter que aproveitar o tempo que você tem, né? Tipo, abrir mão, sei lá, às vezes
de alguma coisa que você pensa em fazer para você, né? Naquele momento que não seria o ideal, de repente abrir mão daquilo para ficar com seus filhos, né? Para dar um suporte maior, principalmente se eles estão em fase de formação, né? Eu digo uma coisa, casa para limpar todo dia vai ter. Todo dia. Todo dia vai ter. Então, eu falo isso olhando para mim e para o contexto da família que eu venho. Então, todos os dias a gente chegava em casa, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tinha 15 anos quando eu comecei a trabalhar, né? Então, e a escola, antes disso, tudo isso. Mas a minha mãe, eu lembro assim, minha mãe chegava em casa e se acabava para limpar a casa e fazia um griteiro comigo, com meu irmão, para fazer a gente pegar junto com ela, né? Para deixar tudo limpo. E no dia seguinte estava tudo por fazer de novo. Então, eu entendo que a casa para limpar todo dia vai ter. Eu sei que para a mulher não é muito fácil, né? A gente fica meio neurótica, ficar numa casa que está bagunçada, suja, mas de repente fazer disso uma coisa lúdica, né? Para que todo mundo ajude a organizar, para que tenha mais tempo de ficar junto. E aí tem que cortar, né? O filminho tem que cortar, vai ter que assistir um filme com o filho, né? Que o filho goste, né? Abrir mão daquilo que você quer. Ah, mas eu quero assistir um seriado. Não, mas você vai ter que fazer alguma coisa com o teu filho. E que horas que eu vou fazer para mim? A hora que o teu filho dormir. Exatamente. Né? Monitorar celular, não adianta, gente, não tem outro caminho, celular, né? O celular é uma arma do Satanás e da casa da gente. Acho que outra ferramenta que também ajuda muito para essas mães que não podem ficar com os filhos é onde você deixa seus filhos. Porque no contexto do meu irmão, Deus preparou minha avó paterna. Ela que ficou com o meu irmão, depois que a minha mãe se mudou para Toledo com o meu pai, ele quis ficar lá, foi ela que continuou cuidando dele. E comigo, quando eu era pequenininha, teve a irmã Inil Jeová, que eu chamo ele de pai e mãe até hoje, que foi dos 3 meses ao 3 anos? 4 anos. 4 anos. Então, e depois outras pessoas já, teve a Josi, a Denise, que cuidaram de mim já. E são pessoas que você pode confiar. Então, vê onde você está... A Beth, onde você está deixando o teu filho também, né? Às vezes, eu tive o período da creche. Para muitas crianças funciona, mas para mim não funcionou. Foi um período bem difícil. Eu era muito novinha e eu não comia na creche. Ficava o dia inteiro lá, não comia. E eu comecei a ficar desnutrida na creche, porque não me adaptei. Peguei piolho na creche também. Mas com essas pessoas que eram irmãos, amigos, eu sempre me dei muito bem. Então, eu tenho uma relação de muito carinho até hoje com essas pessoas, todas elas que cuidaram de mim, que ficaram comigo, e eles deixaram marcas e marcas boas, porque são pessoas, além de amigos, são cristãos, são pessoas que seguem os ensinamentos de Jesus, e eles também passaram um pouco disso para mim no dia a dia, né? Não seriam pessoas que estariam em casa e de tarde vai fumar, à noite bebe, nem nada. São pessoas de Jesus, de Deus, e do mesmo jeito que a minha mãe me ensinou muito sobre isso, sobre Deus, os ensinamentos de Deus, a palavra, nesse período que eu fiquei com eles também, porque lá a gente não fica sem fazer nada, né? A criança vai querer assistir um desenho e tudo mais. Então, sempre trazendo essa questão de ensinar os caminhos certos, mesmo quando eu estava na casa de outras pessoas. Exatamente. Então, eles foram esse apoio, né? Os amigos e os irmãos em Cristo foram que deram esse apoio para minha mãe, tanto com o meu irmão quanto comigo, que foi o que fez ela ficar em paz por um tempo de não ficar comigo. Exatamente, porque não dá para deixar em qualquer lugar também, né? Hoje temos as creches, tal, muito boa, mas saber onde você está deixando seu filho é muito importante. Trazendo isso para Joquebede também, né? Porque ela não largou Moisés em qualquer lugar. Ela deixou ele, ela sabia para onde ele ia. Ela, não sei como, mas ela deve ter feito todos os cálculos possíveis para saber a hora que a princesa ia estar lá, para onde a correnteza ia. E deixou com Miriam, não deixou ele sozinho.
deixou Miriam cuidando dele naquele momento. Exato. É uma lição muito, muito bonita para nós, né? Muito. O preparar, o cuidar e o descansar no Senhor, né? Estou fazendo a minha parte, Pai. Vou descansar aqui que eu sei que o Senhor vai fazer a sua, né? Eu estou lembrando aqui de um episódio que acontecia com muita frequência comigo e meu irmão. Nós temos 1 ano de diferença, ele é 1 ano mais velho do que eu. E nós tínhamos ali na região, eu e meu irmão tínhamos em torno de 4, 5, 6 anos. Não, acho que não tínhamos 6 anos, era 4, 5 anos mais ou menos. E tinha uns meninos da rua que não sei por que invocavam com nós. E quando nós saíamos para ir numa mercearia que tinha umas 2, 3 quadras ali de casa, eles se escondiam, porque era um caminho que nós pegávamos que não tinha casa perto. A gente pegava um atalho e eles jogavam pedra em nós. Meu Deus. E aí, então, e a gente chegava em casa chorando, ai, mãe, e tal. Daí um dia, um belo dia lá, eu e meu irmão, nós queríamos um determinado doce, era um suspiro, amo até hoje, aquele suspiro quadrado, né? E aí a mãe falou assim, vou dar dinheiro para vocês, vocês vão lá. Mas mãe, os meninos, a gente tinha medo de sair na rua sozinho por conta desses meninos. Daí, eu não lembro mais, porque eu lembro que ela passou assim, uma orientação para nós dois, né? E falou assim, agora vocês podem ir. E eu só lembro assim, do meu irmão pegando na minha mão, que a gente sempre andava de mão dada, e nós indo. Era um carreiro assim que ia, né, naquele atalho que nós pegávamos. E a gente ia conversando, eu e meu irmão, para um tentar distrair o outro, para tirar o nosso foco do medo dos meninos, né? E nós fomos, estava tudo bem, compramos doce. Quando nós estávamos voltando, os meninos estavam escondidos para jogar pedra em nós. E de repente um levantou assim, e levantou a pedra, e quando eu vi, a minha mãe levantou do outro lado. E falou, o que está acontecendo aqui? Então, assim, ela orientou e ela foi e ficou cuidando. Então, ela não falou assim, eu vou com vocês. Não, ela falou assim, vocês vão, né? Eu acredito que ela deve ter falado alguma palavra assim, não, vocês vão, porque, né, vocês são corajosos, vocês têm que enfrentar os medos e tal. Vocês vão. E aí a gente foi tentando se distrair, pegado na mão do outro ali. Mas quando nós voltamos, que os meninos levantaram, eu lembro até hoje, o menino era maior que nós, assim, o primeiro, né? Era, acho que uns 3, 4. Era um menino maior que nós, estava com uma camisa aberta assim na frente, o menino levantou assim com a pedra, e minha mãe levantou do outro lado, assim, minha mãe estava escondida. O que está acontecendo aqui? Ufa. Mais aqueles meninos. E eu lembro da minha alegria, sabe? Então, assim, ela estava cuidando da gente, né? É muito especial, né? Muito especial. Então, foi isso que Joquebede fez, né? Ela cuidou. Você contando aí, lembrei também de um episódio da minha mãe. Não da minha mãe em si, mas o medo que eu tinha, né? E eu sou muito, muito parecida com a minha mãe. Muito, muito. Até as dores, eu acho que eu vou sentir as mesmas. Que ela reclama de dor, parece que eu já estou sentindo. Teve uma época, assim, que eu sonhava muito que minha mãe tinha largado. Tipo, falava para ela assim, eu não quero mais ser crente, chega, eu não aguento mais. Então, nós éramos em 4 irmãos, né? E minha mãe. Então, é ela que lutava por nós, espiritualmente, para dar comida, tudo, só era ela. E ela é muito lutadora. Nossa, ela lutava, ela trabalhava na igreja, catava algodão, ela trazia comida para nós. Então, assim, ela ia limpar a igreja sempre depois dos cultos, para no outro dia cedo poder ir para a roça. E ela falava, e no meu sonho ela falava isso, que eu não quero mais ser crente, eu não aguento mais, chega. E eu ficava apavorada. E eu falei, meu Deus, mãe, a senhora não pode largar de ser crente. Porque na minha cabeça, quem que ia sustentar nós? Então, isso assim, eu lembro assim, meu Deus, por que eu sonhava tanto com isso? E nunca ela mencionou isso. Nunca. Ela chegou e falou, não quero mais saber de igreja, eu abandono tudo. Nunca ela falou isso. E sempre ao contrário, ela era uma guerreira, espiritualmente, ela é uma guerreira. Lutava por nós, assim, né, uma verdadeira Joquebede, assim, ela lutava mesmo. Então, e eu tinha esse medo, porque no meu consciente, poxa, se a minha mãe largar de ser crente, nós estamos ferrados. Entendeu? Quem vai cuidar de nós? Tipo assim, qual é a cobertura que a gente vai ter, né? Então, esse entendimento eu tenho hoje, mas na época eu pensava,
por que eu sonho tanto isso? Sendo que nunca ela falou isso. Nunca mencionou. Mas eu tinha no meu consciente que era ela que dava a cobertura que a gente precisava. E que era providência divina. Você tinha cobertura, porque a gente sabia o tanto que ela orava e o tanto que ela protegia a gente, né, com as orações dela. E eu sonhava isso. Eu falava, jamais, meu Deus do céu. Eu acordava desesperada. Ufa, é um sonho. Então, essa proteção da mãe é muito especial, né? E se cada filho tivesse noção disso, né? Se todos os filhos eu me sinto privilegiada com os meus filhos. Então, são, né, filhos maravilhosos, são pessoas que, não tem palavras para agradecer a Deus pelos filhos que Ele me deu. E, às vezes, quando eu ouvia alguém falar alguma coisa que fosse... cuidado com esse menino. Talvez esse menino vai... né? Eu repreendia na hora, em nome de Jesus. Meu filho vai ser uma bênção. Meu filho vai ser uma bênção. E ele é uma bênção. Então, assim, por várias vezes, né? Pelo contexto que eu vivi, eu ouvia, não só para mim, mas também como para o Marcos, pessoas falavam, né? Então, assim, a gente repreendia, em nome de Jesus, meu filho vai ser uma bênção. E ele é uma bênção, minha filha é uma bênção. Então, assim, se os filhos reconhecessem, né, o que uma mãe faz pelo filho, meu Deus, acho que muita coisa no mundo seria diferente, né? Eu falo sempre para eles, aqui você já ouviu falar um monte de vezes, né? Que no mundo carnal, ninguém ama mais eles do que a mãe e o pai. Né? Não existe, no mundo carnal não tem, né, alguém que ame mais, que dê a vida, né, por um filho do que uma mãe e um pai. Não Exatamente. Tem. Mas, Rose, isso que você falou é bem importante, sabe? Repreender palavras de maldição. Exatamente. Que são dirigidas aos nossos filhos, né? Repreender e profetizar palavras de bênçãos. O que nós vemos às vezes é os pais falando palavra de maldição. Ai, gente. Ai, machuca, né? Ai, paizinho, mãezinha, se vocês fazem isso, não façam mais. Vocês não têm noção a carga espiritual que vocês colocam em cima do filho de vocês. Porque, pensa, a mãe que gerou, a oração de uma mãe pode muito. Pode muito a oração de uma mãe. E aí, então, ao invés da mãe abrir a boca para colocar uma palavra de bênção para o filho, né, profetizar coisas boas, vir com uma palavra de maldição, isso é muito triste. Então, a gente vê assim, muitas pessoas hoje em dia que têm problemas na vida, problemas de relacionamento, não conseguem se firmar no relacionamento, não conseguem ter uma vida financeira estável, não conseguem, enfim, né, tem problemas psicológicos e, às vezes... né? Mas a minha mãe dizia mesmo, eu sabia que você não ia dar em nada, eu sabia, você era igual ao teu pai, eu sabia que não pode, porque tudo que você fala, né, o diabo também escuta. Então ele sabe exatamente onde ele vai trabalhar na vida do filho, do adolescente, né? Ele vai... Bom, aqui que eu vou conseguir uma brechinha, né, para mim entrar e fazer desmoronar mesmo. Então, quando você profetiza bênção na vida do seu filho, né, vai dar tudo certo, você vai conseguir, meu filho vai ser uma bênção, meu filho é uma bênção em nome de Jesus. Então, imagina, se ele está pensando em, né, dar uma volta enorme no caminho que é seguir reto, ele vai pensar 2 vezes, porque assim, meu Deus, eu já tenho o exemplo também do pai, do Marcos, que conta que, né, na adolescência ele começou a querer dar umas... Né, e ele chegava em casa e a mãe dele dava de joelho dobrado. Ele escutava o choro da mãe dele e aquilo entrava como uma flecha no coração dele. Ele já contou isso na igreja umas 2 vezes, assim. Então, aquilo entrava como flecha. Agora, se ele chega em casa e a mãe já levanta, né, com as pedras na mão, e o pai também, então, assim, aquilo, em vez de trazer para o amor, né, vai afastar, porque
Aí vai criar mais rancor, vai ficar, né? Cada caso é um caso. Não estou dizendo que, né, todo mundo tem que ser assim. Mas com ele funcionou, entendeu? Então, se você está de joelho dobrado orando, não tem como, né? Se o seu filho vê ali a lágrima, a mãe chorando pelo filho, é demais, assim, comove. E voltando no exemplo de Joquebede, Rose, conta para nós se teve alguma situação em que você teve que, quando você soltou a Quísla para o Nilo, quando você começou a deixar a Quísla sozinha, a se locomover sozinha, a não levar mais ela e buscar ela. Foi difícil? Como é que foi? É que ainda Isso não aconteceu ainda. Tá caminhando, assim. Eu ainda solto muito pouco. Tá preparando, né, o cesto? Tipo assim... É que as condições ainda permitem, né? Esse leve e traz, esse, né? Às vezes você está cansado, mas leva para lá, busca, né? E pensa em querer reclamar, mas você pensa, não, isso é um privilégio, eu estou levando, eu estou buscando, Deus está me dando oportunidade. Então, ela tá no 3º ano e a Quísla ainda não... Eu não me lembro de ter deixado ela, assim, a não ser por uma causa extrema, né? Acho que aconteceu umas 2 vezes. De alguém ter que buscar, não, ou, mas né? de voltar sozinha para casa aconteceu umas 2 vezes e foi só esse ano. Esse ano. Então, assim, eu não soltei ainda, assim, né? Então, a gente tem esse cuidado ainda de estar, assim, mas... por outro lado, eu já vivi uma situação com a Quísla, espiritualmente, que eu tive que... Naquele momento, eu senti que era hora de orar e repreender. Entendeu? Assim, não nesse cuidado físico, mas no cuidado espiritual. Uhum. Então, eu vivi um momento que eu conversei com ela, a gente orou, chorou junto e eu repreendi aquilo que o diabo estava tentando infiltrar, né? Então, assim, foi um momento que voltando lá na história, Deus me incomodava para estar junto. Uhum. Então, esse momento aí eu me senti uma Joquebede, lutando ali, repreendendo e lutando pela minha filha. Isso eu já passei, assim, e eu senti na hora, assim, que era uma cilada mesmo do diabo, que estava armando, e a gente conseguiu ali conversar e orar e repreender. Tem coisas que só com a oração mesmo, né? Se não for com a oração, a gente não consegue. Eu demorei para soltar a Bibi, assim. Eu tinha medo, gente. Eu tinha medo de deixar ela aí na panificadora, que são 4 quadras de casa. E eu ficava pensando assim, olha só o que passa na cabeça de uma mãe, né? Eu pensava assim, meu Deus, imaginou ela indo e parar um carro do lado dela, abrir a porta e puxar a menina para dentro? Não vai, eu te levo lá. Eu tô cutucando ela aqui embaixo da mesa. Olha aí, ó, que não é diferente, né? Eu tinha muita neura com isso. E aí, quando que eu precisei me libertar? Quando ela decidiu ir estudar em Maringá, no internato. Então, para mim, foi uma luta. Eu baixei o aplicativo nesse período, baixei o aplicativo no meu celular para poder controlar ela. Então, eu sabia que ela só sairia do internato com a minha autorização. E quando ela saía, que eu autorizava, eu ficava monitorando aonde que ela estava e cuidando. E, pelo amor de Deus, filha, e olha para os 2 lados da rua para atravessar. E não fica no celular andando na rua. Daí, tipo assim, eu olhava da forma que eu podia e ali eu comecei, não, pera lá, eu preciso desencanar, eu preciso começar a confiar. E ali eu me obriguei, né? A Quísla, ela sempre tinha uma história de sumir, entendeu? Ela sumia muito de perto de nós. Não sei se você já escutou essa história, Mari, ela quando era sumia no pequenininha. mercado, ela sumia na casa da Irmani, deixou a Irmani quase louca com Quantos um aninho. anos, mamãe? Um aninho, escondeu embaixo da mesa. Um ano. Não foi embaixo da mesa, embaixo da cama. Da cama escondeu, da deixou a Irmani desesperada. Então, aquilo que foi criando em mim, assim, uma coisa que toda hora a Quísla ia sumir. Alguém ia roubar a Quísla. E a última não faz muito tempo.
Eu lembro que na igreja tava uma chuva. Acho que foi quem? E eu 2018, 2019, comecei a por procurar aí. a Kissla. Cadê a Kissla? Ninguém viu Kissla. A Kissla não estava em lugar nenhum naquela igreja. Roubaram. E eu comecei a entrar, e aquilo na minha cabeça, roubaram. Eu comecei a entrar em desespero, e, meu Deus, todo mundo ali. E a Kissla estava onde? Na sorveteria. Você acha? Então, assim, criou essa coisa, assim, sabe? Então, e eu saí embaixo de chuva e fui lá e já queria juntar ela, assim. Eu fiquei, acho que 3 dias para conseguir conversar com ela sobre aquilo, porque eu fiquei chocada demais, assim. Foi muito... Para mim, aquele dia, alguém tinha levado. E, imagina, já tava grandona, né? Gente, eu dou risada porque foi tão na inocência. Eu lembro que a Jamile, que era minha amiga, ela tava esperando os pais dela. Ela falou assim, vamos lá na sorveteria comigo e com o meu irmão? Daí eu falei, eu vou, só tem que avisar minha mãe. Daí eu não achei ela. Daí eu peguei e mandei uma mensagem. Mas eu não tinha internet na sorveteria. Daí acabou que a mensagem não enviou, a chuva engrossou e começou a cair um toró. Eu já pensei, minha mãe vai me matar, meu Deus do céu. E daí, eu não sei se foi quando a chuva parou, você que apareceu lá. Não parou. Eu Daí, me molhei todinho. Nossa, ela quase me arrancou os cabelos fora. Nossa, eu fiquei muito apavorada. Então, assim, já, né, esses cuidados, assim. Por isso que a gente tem eu tenho essa neura aí de ficar em cima e também porque você não pode ficar com o meu irmão, né? Também. Eu sinto muito isso nela. Mas é que de menina, assim, a gente tem um cuidado um pouquinho maior e precisa ter, né? Precisa ter, porque a menina, ela é mais vulnerável, né? E não que o menino não seja, né? Hoje em dia a gente vê que não, que os dois são vulneráveis, mas eu acho que a menina ainda inspira mais cuidado, né? E eu também não ajudava muito. Bacana. Ai, que gostoso, né? A gente falar. Conversar sobre a Joquebed, sobre as experiências nossas, né? Com os nossos filhos, com as nossas mães, né? Bacana isso, gostoso. No fundo, a gente passa por quase os mesmos, né? Quem é mãe vive basicamente as mesmas coisas. Se você falar uma coisa, então eu passei por uma coisa semelhante. Outra, eu também, e assim vai. E assim, quando a gente vê o nosso contexto, acaba sendo praticamente a mesma coisa, né? Legal, gostoso. A gente tem gratidão a Deus, né, pelo privilégio de ser mãe, né, de poder gerar. É um privilégio, né? É um privilégio. E hoje a gente vê muita gente trocando, né, esse privilégio pelo simples fato de não querer se incomodar. Outras, não, o mundo está muito... Eu para a Bibi, eu não canso de falar para ela, eu te amo. Eu não perco uma oportunidade de dizer para ela que ela foi o melhor presente que Deus poderia ter me dado. Então, porque é um sentimento que eu tenho, né? É um sentimento que eu tenho e eu preciso externar isso para ela. Ela precisa saber deste amor que eu sinto, porque ela precisa ser forte, né? Uhum. Então, eu creio que se eu demonstro o meu amor por ela vai ser uma pessoa que ela vai ter mais facilidade também de demonstrar o amor pelo próximo. Exatamente. Né? Porque a gente dá aquilo que a gente recebe e tem, né? E tem abundância. Então, eu falo sempre, filha, você é o melhor presente que Deus poderia ter me dado. Então, isso eu sempre deixo bem claro para ela. E é importante, muito importante. Porque a gente sabe que os nossos pais amavam a gente. Só que a gente não ouvia. Não ouvia. Eles mostravam, não né? ouvia. De outra maneira. Tá tudo certo. Tá tudo Era certo. O que eles tinham para dar, eles receberam exatamente, assim. Exatamente. Né? Mas agora sim. Agora você tem a oportunidade de ser diferente. Então, a gente tem que se aperfeiçoando com o tempo. Então, eu posso ser diferente com os meus filhos, eu tenho que ser. Né? Até porque Deus vai cobrar da gente se a gente não for. Vai mesmo. Cuidar do presente que ele deixou, zelar, né? Porque um dia ele vai perguntar o que foi feito da herança. Aí a gente vai estender os braços e vai falar, tá aqui, Senhor. Tá aqui, Senhor. Um tá aqui, outro tá aqui, cuidei, amei, tá aqui, orei, Senhor. Zelei. É isso aí. É isso aí. Ai, que gostoso. Beleza. Muito bom. Rose, Kiki, gostoso falar com vocês. Obrigada por vocês terem aceitado o convite, terem vindo.
né? A gente fez uma gravação ontem, eu e Demar esqueceu de ligar o áudio. E a Rose tá gravando, né? E a Rose tão gentilmente voltou hoje, né, pra gente. Mas hoje foi mais gostoso, gravar. Foi mais leve, né? Foi mais também bastante experiência, nós conversamos É bastante. isso aí. Então Deus tinha um propósito, né? Com certeza. Mas então é isso, gente. Obrigada. Obrigada por Nós vocês que terem vindo, agradecemos. tá? Obrigada. Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão assistindo. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Pessoal, é isso aí. Curte lá, compartilha. Se você já não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.